Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Sextou com nossas cestas biográficas. Estamos lendo, estamos ouvindo, estamos acompanhando uma biografia do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, do autor Paulo Resutti. Tudo bem que até agora a gente só leu o prólogo, né? Mas vamos continuar, vamos dar continuidade a essa leitura, a essa biografia. E eu acredito que vocês vão gostar, porque o Paulo Resutti, ele traz humanidade aos biografados dele. Então, sabe quando cai aquele véu de, o monarca, o mulherengo, o pervertido? Gente, ele tinha concepções muito claras para a época. Só que para ele eram muito claras, mas para outras pessoas talvez não fossem. E para quem era contra ele, provavelmente adorou usar as contrariedades dele para deturpar a sua imagem. Mas estou dando muito spoiler, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, muito obrigada pela disposição, pela doação do tempo de vocês em ouvir a minha leitura. E vamos começar. Deixando o like aí para mim, deixando um comentário legal, ou uma observação, o que vocês quiserem. Hoje a gente vai começar a parte 1, que é dividida em 3 capítulos. Na verdade, não posso nem dizer que são 3 capítulos, mas que são 3 partes, 3 fases da história dele. Vamos começar então? Parte 1, Portugal, 1798 a 1808. Que luz? Luz? Que luz? Que luz? Indagava aos berros um nobre ao guarda-caça. Ambos haviam caçado coelhos o dia todo. A diversão fora tamanha que acabaram não se dando conta do avançado da hora, e a noite surpreendeu-os na mata fechada. Além do tempo, perderam também a direção e vagaram a esmo por um bom período. O guarda, em certo momento, começou a dizer que via uma luz e pôs-se a caminhar em sua direção. Ao que parece, porém, somente ele a enxergava, o que começou a exasperar o nobre. Por fim, ambos chegaram a uma ermida iluminada, onde jejuava um velho frade. O ancião acolheu-os e indicou-lhes o caminho para Lisboa. Bastava seguir o rio Jamor, que atingiriam o Tejo. Diz a lenda que, ao chegar de volta são e salvo, o nobre decidira fazer de Queluz seu retiro campestre. Essa é uma das diversas histórias que cercam a origem do nome Queluz. Segundo alguns pesquisadores, o nome poderia derivar das palavras árabes Kã, vale, e Luz, amendoeira, ou seja, Vale das Amendoeiras ou da Amendoeira. Há ainda outras hipóteses, como a que ligaria a região à adoração do sol pelos povos antigos. A região vizinha da capital portuguesa sempre foi um local de grande beleza e de clima ameno, o que contribuiu para que diversos nobres se instalassem ali, ao longo dos séculos, suas casas de campo, também chamadas de quintas. Uma dessas quintas, construídas em meados do século XVII, pertencia aos marqueses de Castelo Rodrigo. O título fora criado em 1600 por Felipe II, rei da Espanha e de Portugal, e conferido a Dom Cristóvão de Moura e sua descendência durante a chamada União Ibérica. Antes da união dos dois reinos sob a coroa espanhola, a dinastia dos Avis governara Portugal por quase 200 anos, entre os séculos XIV e XVI. Durante este reinado, os lusitanos singraram os mares e estabeleceram domínios na América, na África e na Ásia.
O epílogo da história dessa família foi a grande aventura do rei Dom Sebastião, a quem a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro deve o nome. Aos 24 anos, em 1578, ele liderou um exército formado por portugueses e mercenários para combater, ao lado de Abu Abdallah Mohammed II Said, o emir do Marrocos. A batalha, ocorrida próximo à cidade de Alcácer Quibir, acabou recebendo diversos nomes. Em Portugal, foi batizada com o nome da cidade. Na África, ficou conhecida como a Batalha dos Três Reis, na qual os soberanos envolvidos perderam a vida. A morte de Dom Sebastião teve diversas consequências, uma das quais o nascimento do sebastianismo. Assim como os britânicos com Arthur, o rei que não morreu, mas foi embora, os portugueses envolveram seu rei desaparecido na batalha em lendas, transformando-o em um mito. Afinal, nunca viram o corpo dele. Surgiu assim a narrativa do retorno do rei, apelidado de O Desejado, que voltaria do mar quando seu povo e sua terra sofressem. O mito foi tão forte que chegou às terras portuguesas do outro lado do Atlântico, influenciando no Brasil diversos movimentos populares. Um dos últimos, o mais famoso, foi o liderado pelo beato Antônio Conselheiro no povoado de Canudos, na Bahia. Antônio pregava o retorno de Dom Sebastião e, com ele, a volta da monarquia brasileira no final do século XIX, mais de 300 anos após o desaparecimento do rei português. Outra consequência da batalha na África foi o enfraquecimento do Estado português. O rei deixou o país quase sem dinheiro e exército. Junto com Dom Sebastião, grande parte do tesouro nacional perdeu-se ao ser usado nessa aventura bélica desastrada. Não apenas o governo e as finanças, mas a própria aristocracia portuguesa ficou abalada. A flor da nobreza lusitana foi parcialmente ceifada em Alcácer Quibir, enquanto os sobreviventes acabaram resgatados às custas do empobrecimento de suas famílias e do já combalido tesouro nacional. Além do reino debilitado, a aventura de Dom Sebastião pôs fim à presença da dinastia dos Avis no trono português. Como o rei morrera sem deixar herdeiro direto, o poder foi assumido por seu tio, o cardeal Dom Henrique. Ele era o quinto filho homem do rei Dom Manuel I, avô de Dom Sebastião, e o único Avis, neto, filho e irmão de rei apto a assumir o trono. Como nunca se aventara a hipótese de que o futuro da dinastia e do trono fosse depositado em si, Dom Manuel destinara-o à vida religiosa. Na época, essa era também uma forma de se fazer política, pois ter um filho príncipe da igreja era útil no tabuleiro político mundial. O reinado de Dom Henrique foi triste e curto. Faleceu em 1580, sem reconhecer a legitimidade de um sobrinho bastardo, Dom Antônio, o prior do Crato, que poderia tê-lo sucedido como rei de Portugal. Assim, o trono foi assumido pelo outro tio de Dom Sebastião, o rei Felipe II da Espanha. Durante 60 anos, Portugal e suas colônias se uniram à Espanha sob um mesmo governo. Enquanto as riquezas coloniais portuguesas eram sugadas pelas guerras em que a Espanha se envolvia, a fronteira do Brasil se expandia. Uma vez que ambos os países estavam unidos pela mesma coroa, não havia motivo para continuar seguindo o Tratado de Tordesilhas, que definia o limite entre as possessões espanholas e portuguesas na América. Assim, as entradas e as bandeiras ampliavam os territórios brasileiros. O terceiro e último Filipe espanhol a governar Portugal tentou fazer do país uma mera província de seu vasto império. Sobretaxou os comerciantes lusitanos e preteriu a nobreza do país,
passando quase todos os postos governamentais à mão dos espanhóis. Os nobres portugueses, aproveitando-se de que uma parte das tropas espanholas estava na Catalunha combatendo uma rebelião e outra, envolvida na Guerra dos 30 Anos, ergueram-se contra o domínio da Espanha. Em 1º de dezembro de 1640, invadiram o palácio da Praça do Comércio e jogaram pela janela o secretário de Estado Miguel de Vasconcelos, prendendo a seguir a prima do rei Filipe, a duquesa de Mântua, que atuava como vice-rainha. 15 dias depois, Dom João IV, duque de Bragança, era aclamado rei de Portugal, inaugurando uma nova dinastia. A dinastia de Bragança. A Sereníssima Casa dos Duques de Bragança, uma das mais ricas de Portugal, fora criada em 1401 para transformar em nobre Dom Afonso, filho bastardo do rei Dom João I, primeiro da Casa de Avis a governar o reino. Assim, a legitimidade de Dom João IV como candidato ao trono contava com esse ramo de bastardia que ligava a origem de sua família à antiga dinastia extinta. Um dos futuros descendentes de Dom João IV, Dom João VI, parece ter herdado, assim como sua mãe, certa característica do antepassado: a morosidade em tomar decisões. O primeiro Bragança no trono teria levado cerca de 3 meses para concordar em participar da rebelião, ao contrário da esposa, a duquesa Luísa, que o incitava. Abre aspas. Antes morrer reinando do que acabar servindo. Fecha aspas. A separação não foi pacífica. Portugal e Espanha enfrentaram-se diversas vezes nos campos de batalha até a consolidação da independência da coroa. No processo, nobres lusitanos receberam recompensas como honrarias, títulos e propriedades. Da mesma maneira, outros, por tomarem partido dos castelhanos, foram punidos. Foi esse o caso dos marqueses de Castelo Rodrigo, cuja propriedade de Queluz foi transferida à família Bragança. O Palácio de Queluz. A propriedade de Queluz foi incorporada à Casa do Infantado, instituição senhorial criada por Dom João IV a fim de garantir a dotação material e patrimonial aos infantes, filhos e irmãos do rei que não herdavam o trono. Foi assim que Queluz passou a pertencer a Dom Pedro III, infante de Portugal, tio e marido de Dona Maria I, avós de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Dom Pedro III construiria lá o Palácio Real de Queluz, onde nasceria, em 12 de outubro de 1798, o primeiro imperador brasileiro. Em 1747, o avô de Dom Pedro contratou o arquiteto Mateus Vicente de Oliveira para transformar o antigo pavilhão de caça dos Marqueses de Castelo Rodrigo em um palácio barroco. A construção e a decoração de Queluz demoraram vários anos e passaram pela mão de diversos profissionais, entre eles o francês Jean-Baptiste Robillon, responsável pelo pavilhão Robillon. O projeto de seus jardins formais, de sua estatutaria, de suas balaustradas, de seus bosques de plantas cítricas, das cascatas e fontes que jorravam ao redor do palácio, remete ao estilo do Palácio de Versalhes. Apesar da grandiosidade da escada, o edifício é de tal modo compartimentado e espalhado que acaba por sugerir uma intimidade e uma privacidade diferentes das encontradas no famoso Palácio francês. Também Queluz possui seu Salão dos Espelhos. São mais numerosos que os de Versalhes e mais delicados. Dom Pedro nasceu na chamada Sala Dom Quixote. Inicialmente projetada para ser uma sala de café, acabou convertida em aposento de dormir de Dom Pedro III,
e depois de Dona Carlota Joaquina, Dom João VI e Dom Pedro IV. Apesar de a planta do aposento ser quadrada, o desenho no teto e do parquet cria a ilusão de um espaço circular. Os painéis com molduras em talha dourada, responsáveis por decorar o espaço acima das portas e o vão entre a moldura do teto e seu painel central, ilustram episódios da vida de Dom Quixote. Quem visita o Palácio Nacional de Queluz fica admirado diante deste quarto. Mas o que lá se vê hoje é, na realidade, uma recriação do original. Um imenso incêndio destruiu o interior do palácio em 4 de outubro de 1934, 10 dias depois do centenário de morte de Dom Pedro, naquele local, e às vésperas da comemoração dos 24 anos da instalação do regime republicano português. Queluz recebeu, durante o reinado de Dona Maria, diversas festas luxuosas, muitas somente para os membros da família real e sua comitiva. Ficaram famosas as de 24 e 29 de junho, datas dedicadas a São João e São Pedro. Serviam-se, em tais ocasiões, ceias suntuosas nos jardins, que junto com a fachada do palácio eram iluminadas por milhares de velas. O ápice dos festejos eram os fogos de artifício que coloriam a noite. Durante o dia, além das cerimônias religiosas, havia corridas de cavalo e touradas. Na distante colônia brasileira, essas festas, que se tornaram conhecidas como juninas e comemoravam São João, Santo Antônio e São Pedro, também eram celebradas. Abre aspas. Todo homem que tinha um Pedro ligado ao seu nome sentia-se na obrigação de acender uma imensa fogueira diante de sua porta e soltar uma porção de foguetes, além de descarregar inúmeras pistolas, mosquetes e morteiros. Fecha aspas. O barulho e o brilho no céu eram tamanhos que se poderia acreditar que se estava perto de, abre aspas, alguma cidade sitiada durante um violento bombardeio. Fecha aspas. São Pedro, discípulo de Jesus, santo chaveiro e primeiro papa, aparece nas histórias populares como personagem astuto, finório, uma espécie de Pedro Malas Artes mítico, figura tradicional dos contos populares da Península Ibérica, mais digno, porém igualmente esperto. Simples, de boa fé e crédulo, como representado no Novo Testamento, o povo transformou-o em um sujeito que consegue sair das situações difíceis com enorme sangue frio ou por meio de processos pouco ortodoxos, chegando até mesmo a aparecer em contos populares da Andaluzia como uma versão do simplório Sancho Panza. Nosso Dom Pedro iria, em diversos momentos de sua vida, encarnar ou ser identificado com algumas das características que o povo acabou por dar ao santo. Também seria comparado a Pedro Malas Artes por José Bonifácio, e por que não ao próprio Dom Quixote, uma vez que se bateu pela causa da filha, tendo menor número de seguidores do que o grande exército de seu irmão. Uma maldição. Tanto Dom Pedro quanto o pai Dom João, assim como seus antecessores e sucessores, deveriam ter assumido não o trono português, mas as propriedades e as riquezas da Casa do Infantado, entre elas o Palácio de Queluz. No entanto, o mesmo ancestral que levara os Bragança ao poder se tornaria responsável direto por uma maldição que viria a acometer seus descendentes. Antes de sua aclamação como rei de Portugal, quando era somente o 8º duque de Bragança, Dom João IV teria se irritado com um irmão leigo franciscano que fora lhe pedir esmolas. Sem paciência, mandou o religioso retirar-se e aplicou-lhe um pontapé na canela, onde se criou um machucado em forma de escama de peixe. Ressentido pela forma gratuita como fora maltratado, o franciscano rogou-lhe a seguinte praga, abre aspas,
A sua descendência nunca passará pelo primogênito, e os que lhe sucederem, Deus permita, tenham o mesmo sinal na perna que o Senhor me produziu. Fecha aspas. Ao subir ao trono, Dom João IV, temendo a praga do religioso, criou a tradição de apresentar os membros recém-nascidos da família de Bragança aos altares da Ordem Mendicante de São Francisco, bem como de sempre assistir às festas do santo. Dom João VI e Dom Pedro I ainda acrescentariam uma esmola de 600 réis para a comemoração, a qual assistiam antes de irem jantar no refeitório comum dos frades da ordem, com a clássica colher de pau comum a todos os comensais. Nada disso, porém, faria a maldição lançada contra a família arrefecer. Raros foram os primogênitos que subiram ao trono e reinaram por tempo suficiente para deixar herdeiros. Fim do capítulo Queluz. Filho e neto de reis. Diversos documentos do Arquivo Nacional, localizado na Torre do Tombo, em Lisboa, mostram alguns dos preparativos para o nascimento, em 1798, de um novo filho dos príncipes do Brasil, Dom João e Dona Carlota Joaquina. Datada de julho daquele ano, uma das notas faz menção à compra de renda para guarnecer as toalhas para o batismo do futuro bebê e é bastante curiosa. Por 22 varas e meia de renda fina para se guarnecerem 4 toalhas que hão de servir ao batismo da pessoa real que há de nascer, a preço de 3 contos e 550 réis. A vara de que não passou recibo a pessoa que vendeu por ser contrabandista. O berço para a pessoa real que há de nascer foi confeccionado pelo mestre marceneiro Antônio Silvério em madeira de mogno. Em agosto encomendavam-se as roupas de cama para as amas de leite do esperado bebê. No mesmo mês, Dona Carlota ordenou ao patriarca de Lisboa que se realizassem preces em todas as igrejas, do dia 21 de agosto até a data de nascimento da criança. Em 16 de outubro de 1798, a Gazeta de Lisboa, na edição de terça-feira, anunciava: a princesa, tendo completado o termo da gravidação, deu felizmente à luz a 12 deste mês, pelas 6h30 da manhã, um formoso infante. Este grato sucesso se anunciou logo com repiques de sinos de todas as igrejas desta capital e salvas de artilharia das fortalezas e dos navios de Sua Majestade, surtos neste porto, que aparecerem logo todos empavesados. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Dom Pedro IV, 28º rei de Portugal, 24º do Algarve, primeiro imperador do Brasil, nasceu, como já mencionado, no Palácio de Queluz, mais especificamente na Sala Dom Quixote, a 12 de outubro de 1798, após um trabalho de parto de quase 4 dias. O nome completo do príncipe, como usual na família Bragança, consistia na união de nomes de pessoas da família, do santo protetor, de arcanjos e anjos. Antônio Teles da Silva Caminha e Menezes, Marquês de Resende, lembraria anos depois da ocasião. Quando a princesa, depois rainha Dona Carlota, acabava de dar à luz o seu segundo filho varão, o som das salvas da chalupa inglesa Moreno, que trouxera aqui a nova da chegada de Bonaparte ao Egito, onde ele se ensaiava para as lutas que, à sombra da soberania do povo, havia de ter a fim de realizar a tão sonhada monarquia universal regida pelo despotismo, confundia-se com o zunido das girôndolas que de um monte propínquo ao Tejo anunciavam o começo da vida de um renovo bragantino. Na tarde de 19 de outubro, na capela do Real Palácio de Queluz,
o cardeal patriarca de Lisboa batizou o recém-nascido Dom Pedro. Foram padrinhos o infante da Espanha, Dom Antônio, representado por seu sobrinho, Dom Pedro Carlos, e a infanta Maria Ana, tia-avó do bebê, irmã da rainha Dona Maria. Nesse dia, o futuro Marquês de Resende, próximo de completar 8 anos de idade, compareceu pela primeira vez a uma função pública na corte, o batizado do príncipe a quem no futuro uniria sua sorte, daria sua fidelidade e defenderia até a morte. Quando eu, já depois de anoitecer, saía do paço, fez-me o padre Teodoro de Almeida, meu mestre, observar, entre outros belos e variados espetáculos astronômicos que o céu, semeado de estrelas, naquela noite serena oferecia aos nossos olhos, Mercúrio, Júpiter e Vênus, a que Plínio, o velho, chamou de grande astro, formando, como diz Homero, com os seus satélites, uma brilhante coroa. Essa teria sido a primeira de uma série de coroas que Dom Pedro receberia, a única a que não teria como renunciar. Uma família peculiar. Dom Pedro foi o segundo varão a nascer. Seu irmão Dom Antônio, então com 3 anos, era o príncipe da Beira, herdeiro do trono. Os filhos de Dom João com Dona Carlota só começaram a nascer após a morte por varíola do irmão mais velho do príncipe, Dom José, aos 27 anos, em 11 de setembro de 1788. Não que a morte do irmão de Dom João tenha mudado muito a linha de sucessão. Afinal, não se esperava mais que o príncipe tivesse filhos, pois sua esposa e tia, Dona Maria Benedita, era 15 anos mais velha. De qualquer forma, fez-se pressão em cima de Dom João e de Dona Carlota, pois à época da morte do irmão, quando já contavam com 3 anos de casados, os dois ainda não haviam tido sua noite de núpcias. Não se tratava de falta de vontade dele, mas sim pela pouca idade dela. Quando Dona Carlota Joaquina chegou a Portugal em 1785, causou uma péssima impressão, não apenas na corte, mas também entre a população portuguesa. Houve um arranjo de núpcias duplo. Enquanto a irmã de Dom José e Dom João, Dona Mariana, partia para a Espanha a fim de se casar com Dom Gabriel de Bourbon, filho do rei Carlos III, a neta deste, a infanta Carlota, filha do futuro rei Carlos IV, chegava a Portugal para tomar por esposo Dom João. Não fora esse, a princípio, o arranjo esperado pela rainha de Portugal. Dona Maria, em carta a seu tio Carlos III, em 13 de outubro de 1783, imaginava casar Dom João ou com Dona Maria Teresa, de 11 anos, princesa da Sicília e neta do rei da Espanha, ou com a princesa Carolina Maria, de 13 anos, filha do duque de Parma e sobrinha do monarca. Este, contudo, em carta de 2 de novembro, expôs à sobrinha as desvantagens de ambos os casamentos e propôs que Dom João se casasse com Dona Carlota, filha dos príncipes das Astúrias, futuros reis espanhóis. A rainha Dona Maria concordou com a proposta do tio e afirmou que, abre aspas, seria muito útil se fizesse o casamento do infante meu filho com a infanta Carlota, amada neta de Vossa Majestade. Fecha aspas. Mais adiante afirmou, abre aspas, porém, o que impediu intentá-lo foram os poucos anos da referida infanta. Fecha aspas. A infanta portuguesa, Dona Mariana, única filha viva de Dona Maria I, tinha 16 anos, quando partiu. A infanta espanhola que chegava tinha 10, ou seja, na época das tratativas do casamento, a futura noiva tinha 8. Dona Carlota era pequena para a idade, mesmo se considerarmos os padrões da época. Era desgraciosa, pouco atraente e de ar deselegante. Quando das comemorações das bodas dos príncipes, em 8 de junho de 1785,
O povo não se mostrou muito alegre ao longo dos 3 dias de festas que marcaram a ocasião. Comentavam que, na troca das princesas, Portugal fora lesado. Enviaram à Espanha um peixão e receberam em troca uma sardinha. A verdade é que os Bragança haviam sido ludibriados pelo próprio embaixador português na corte dos Bourbon, que em 1783 oficiara a respeito da infanta. Abre aspas, é magra, muito bem feita de corpo. Todas as feições são perfeitas. Dentes muito brancos e como não há muito tempo teve bexigas, ainda não se desvaneceram de todo as covas delas. É branca, corada, muito viva. Fecha aspas. Quando Dona Carlota chegou, viram que o embaixador errara em todos os pontos, menos no que dizia respeito à sua vivacidade. No meio da cerimônia de seu casamento, na capela da Real Barraca, ela viraria o rosto e morderia a orelha do noivo que estava ao seu lado. Com o tempo, Dona Carlota revelou-se uma criança impossível, que só respeitava duas pessoas: a sogra, Dona Maria I, e, parcialmente, seu preceptor e confessor, Padre Filipe Sil de São Miguel. Segundo as cartas de Dona Ana Miquelina, aia espanhola que chegara com a princesa, a mãe da infanta, Maria Luísa de Parma, Carlota tinha um péssimo gênio. Era birrenta e sofria do que Miquelina chamava de, abre aspas, comportamentos impertinentes. Fecha aspas. Dona Maria, aos 51 anos, praticamente adotou a nora. Detestava dar sermões à infanta e tinha grande dificuldade para manter a cara séria quando a repreendia. Era doce com a menina e comportava-se como se fosse incapaz de se aborrecer com ela. A rainha era a única que a fazia escutar as lições, alegando que havia se esforçado para fazer todas as suas vontades e que a jovem não fazia nada do que lhe pediam. Às vezes, tinha que apelar para ameaças, como a de proibir as diversões prediletas de Dona Carlota, andar de burro e conduzir uma carroça puxada por um pônei. Foi Dona Maria quem teria ensinado a nora, quando de seus passeios por campos e mosteiros, expressões e palavras portuguesas. Ao menos quando a menina conseguia acordar cedo. Por vezes ela não queria sair da cama. Quando saía, demorava muito para se aprontar, para a irritação da sogra, a quem devia acompanhar todo dia na missa das 10 horas da manhã. Em dado momento, foi ordenado que Dona Carlota estivesse desperta às 9 para honrar seus compromissos. Isso foi um tormento para as criadas, que eram obrigadas a aguentar as birras, os xingamentos e as tentativas da menina de morder as mãos que a buscavam vestir. Quanto a seu preceptor, o padre Filipe, este se recusava a confessá-la quando ela estava com seu gênio alterado, o que acabava por deixar a menina preocupada de ficar sem absolvição. Logo, a jovem prometia se comportar, mas apenas para algum tempo depois ficar 3 horas sem falar com o professor. No entanto, por baixo do gênio difícil dessa irrequieta figura, escondia-se uma jovem bastante inteligente. Carlota era a neta preferida do rei Carlos III e conviveu intimamente, até os 10 anos, com o rei espanhol, responsável por designar-lhe o padre Filipe Sil como tutor. Padre Filipe era um dos grandes intelectuais de sua geração. Foi o responsável por uma tradução completa da Bíblia para o espanhol. Falava grego, latim, hebraico, italiano e francês. Quando, antes de partir para Portugal, Dona Carlota teve que enfrentar os exames públicos perante toda a corte espanhola, incluindo os embaixadores estrangeiros, respondeu questões relativas à religião, geografia, história, gramática, línguas portuguesa, francesa e espanhola. Também demonstrou suas habilidades em dança, canto, etiqueta, equitação e pintura. Foi elogiada por sua memória prodigiosa, por sua compreensão e seu desembaraço, admirando a todos por ter acumulado tanto conhecimento com tão pouca idade. De todo modo, aquele pequeno gênio era uma criança arteira,
cujo comportamento parecia piorar quando mais havia pessoas por perto. Certa vez, durante uma visita ao arcebispo, confessor da rainha e de padre Filipe, Dona Carlota promoveu um espetáculo aos presentes, levantando a saia de sua anã negra. O próprio marido, Dom João, foi alvo de seus ataques e brincadeiras. Noutra ocasião, durante uma refeição, pegou um bocado de comida com as mãos e arremessou no rosto do esposo. Vendo que Dom João não achara graça nenhuma naquilo, pediu desculpas, dizendo que o acertou sem querer, e que na verdade visava um dos serviçais que estavam atrás dele. Nem sempre a relação do casal foi o pesadelo que se tornaria anos depois. No mesmo ano em que se casaram, 1785, Dom João escrevia à irmã que partira para a Espanha a respeito da praga que acometera a pequena Carlota. A menina encontrava-se infestada de piolhos. Tão úmido estava seu couro cabeludo em virtude do pus das feridas que resolveram raspar-lhes os cabelos grossos e rebeldes. Como a esposa menina tinha de permanecer em seus aposentos até que sua cabeça ferida se curasse, Dom João visitava-a 2 vezes por dia. Punha-se de 4 no chão, imitando um burro, e andava assim pelo quarto, tendo Dona Carlota às costas. Em dezembro de 1786, Dom João, ao saber que a irmã havia desabrochado, ou seja, menstruado pela primeira vez, tornando-se apta a consumar carnalmente o seu casamento com o príncipe espanhol, escreveu a ela lamentando, abre aspas, faltam muitos anos até que eu possa estar com ela, Dona Carlota, o que é uma tortura. Por enquanto não podemos ter prazer, por ela ser tão nova e o seu corpo tão pequeno. Mas virá o tempo em que brincaremos. Então serei feliz. Fecha aspas. Era a segunda vez, em menos de um ano, que ele se lamentava da vida conjugal inexistente. Anteriormente, no segundo semestre de 1785, havia escrito à irmã, abre parênteses, é bom o que dizes na tua carta acerca do teu marido, que ele gosta muito de ti, que tu sentes o mesmo em relação a ele e que tens dormido pouco. Eu também gostaria de tomar posse de minha mulher. Ela é muito pequena, mas chegará o dia em que lhe possa fazer o que teu marido te faz a ti. Fecha aspas. Enquanto o príncipe aguardava o dia em que poderia consumar seu casamento, a corte e os embaixadores estrangeiros não acreditavam muito nessa união. O Marquês de Bombels, embaixador da França em Portugal, que não poupou apelidos a Dona Carlota, abre aspas, embrião, princesa enfesada e pequeno macaco-aranha, por exemplo, achava que o crescimento limitado da princesa, entre parênteses, ela nunca passou de 1,47 m, devia-se às diversas anormalidades encontradas em sua família e que a infanta não passava de, abre aspas, mais sangue ruim lançado em veias estreitas, fecha aspas. O embaixador britânico, Robert Walpole, sobrinho do primeiro-ministro de seu país, oficiava ao seu governo a possibilidade de a princesa não vir a gerar herdeiros e a especulação acerca de Portugal pedir a anulação do casamento e enviar a menina de volta ao país, na Espanha. Ambos os embaixadores eram unânimes em afirmar que Dom João não gostara nem um pouco da noiva. Os dois enganaram-se em suas previsões. Dona Carlota menstruou pela primeira vez em 1790, às vésperas de completar 15 anos. Dona Maria I queria aguardar até 25 de abril, aniversário da infanta, para que o casamento fosse finalmente consumado. Mas Dom João não aguentava mais a espera e tudo se realizou em 5 de abril. A rainha escreveu à mãe da jovem para informar-lhe, abre aspas, a nossa querida Carlota atingiu o estado de mulher. Mesmo antes disto, tinha a intenção de os deixar estar juntos, mesmo que por muito pouco tempo, já que ela estava muito bem informada sobre tudo e João tinha tanto desejo de relações conjugais. Fecha aspas. Dona Carlota foi levada para a cama pela rainha e suas irmãs. Foi despida
e acomodada no leito nupcial onde esperou pelo marido. Quando este chegou, Dona Maria, antes de deixar o quarto com o seu séquito, ajoelhou-se rogando a Deus pelo sucesso da união do jovem casal. Na manhã seguinte, a monarca enviaria outra carta a Dona Maria Luísa, comunicando que os dois haviam finalmente se juntado e passado a noite juntos, mostrando-se muito felizes. Dona Carlota honraria sua parte no casamento e daria regularmente filhos à coroa portuguesa. Foram, no total, 9. Dona Maria Teresa, 1793 a 1874. Dom Francisco Antônio, 1795 a 1801. Dona Maria Isabel, 1797 a 1818. Dom Pedro de Alcântara, 1798 a 1834. Dona Maria Francisca, 1800-1834. Dona Isabel Maria, 1801-1876. Dom Miguel, 1802-1866. Dona Maria da Assunção, 1805-1834. E Dona Ana de Jesus Maria, 1806-1857. Completamente o oposto ao temperamento da esposa era o de Dom João, um sujeito bonachão que, assim como a esposa, não tinha um aspecto exterior muito agradável. Era bastante encorpado, de estatura mediana, com o lábio inferior grosso e caído. O embaixador britânico na corte, William Beckford, notou-lhe o ar pasmado que, segundo afirmava, seria próprio da ociosidade em que vivia. Dom João, nascido a 13 de maio de 1767, era o quarto filho varão da união entre a rainha Maria I de Portugal e Dom Pedro III. Dona Maria foi a primeira mulher a governar o país, apesar da tentativa do primeiro-ministro de seu pai, o Marquês de Pombal, de evitar que ela subisse ao trono. Em seu lugar deveria governar o primeiro filho do casal, Dom José. Uma trama palaciana encabeçada pela mãe da jovem princesa, a rainha Dona Mariana Vitória de Bourbon, infanta espanhola, pôs fim aos planos do Marquês. Pombal fora o virtual ditador de Portugal no reinado de Dom José I, pai de Dona Maria e avô do futuro Dom João VI. Dom José, segundo o embaixador britânico na corte portuguesa, era indeciso, extremamente inseguro de si e ciente de que sua educação fora bastante negligenciada. Tal insegurança seria herdada por seu neto, Dom João VI. A consciência da educação falha pelo bisneto, Dom Pedro. Enquanto Pombal governava Portugal, Dom José, como rei absolutista que era, gozava a vida ao lado de sua família nas várias propriedades da coroa. O grande terremoto de Lisboa, ocorrido no dia de Todos os Santos, em 1º de novembro de 1755, em que milhares de pessoas morreram nos escombros, nas igrejas lotadas durante as missas, nas ruas e em suas casas, causou profunda impressão na jovem princesa Dona Maria. Também lhe causou aflição a perseguição de Pombal aos jesuítas e à alta nobreza. A perseguição culminou tanto na expulsão da Companhia de Jesus de todos os recantos do vasto Império Lusitano, quanto no julgamento e consequente execução dos Távora, num processo forjado que deveria servir de exemplo a outras famílias poderosas. Muitas das ações de Pombal visavam diminuir o poder e a influência dos religiosos na administração do Estado português e na corte. Ao afastar os religiosos da administração, inclusive das escolas, o Marquês buscou levar Portugal em direção ao iluminismo e combater o fanatismo religioso. Em seus 27 anos à frente dos negócios portugueses, Pombal transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, ficando ela mais próxima das regiões mineradoras e da fronteira sul da colônia, onde constantemente havia problemas com as colônias espanholas.
Com a morte de Dom José I, em 1777, Dona Maria I subiu ao trono junto com seu marido e tio, que passou a ser conhecido como Dom Pedro III. Profundamente religiosa, logo afastou Pombal do poder. Com a implementação do que seria conhecida como a política viradeira, o clero e a alta nobreza voltaram a exercer forte influência na vida da corte e na administração pública. Enquanto isso, na Universidade de Coimbra, muitos professores acabaram sendo expulsos, acusados de heresia. Ou seja, as ciências modernas, quando conflitantes com os ensinamentos da Igreja, perdiam. Entretanto, não foram apenas retrocessos o que se viu no governo de Dona Maria. Nele foram fundadas diversas instituições, como a Academia Real de Ciências de Lisboa e a Real Biblioteca Pública da Corte. Esta última munida, obviamente, apenas com os livros que passassem pela mesa censória. Isto é, que não constassem nas listas de títulos, assuntos e autores proibidos pela coroa e pela Igreja. Uma rainha enlouquecida. 8 anos após subir ao trono, uma sucessão de mortes na família real portuguesa começou a abalar a rainha. Primeiro, faleceu seu marido, a 25 de maio de 1785. Dona Maria havia passado dias ao lado da cama dele e, quando achou que havia melhorado, foi deitar-se no quarto ao lado. Quando pela manhã foi acordada pelo filho, Dom João, dando-lhe os pêsames, ficou transtornada por não ter estado ao lado de Dom Pedro nos seus últimos instantes. Logo em seguida, começou a sentir os efeitos da menopausa, sendo levada a tratar-se com banhos termais em Caldas da Rainha. Em novembro de 1786, a filha Dona Mariana anunciou da Espanha o nascimento de seu segundo filho, uma menina, a quem deu o nome da mãe. Lisboa pôs-se a comemorar a notícia. Houve festa, missas e foguetório. 3 dias depois, uma nova carta chegou com a tarja de luto, anunciando a morte da menina. Portugal comemorara o nascimento da infanta, quando esta já estava no caixão. No entanto, o golpe mais doloroso à rainha foi a morte de seu primogênito, o príncipe do Brasil, Dom José, em setembro de 1788. Em 1783, Dom João havia sofrido um ataque moderado de varíola. Tendo sobrevivido, estava imunizado. Dom José, contudo, pegou a doença em 1788 e Dona Maria achou que, a exemplo do que acontecera ao filho mais novo, também o herdeiro do trono se recuperaria logo, o que acabou não ocorrendo. Desde 1720, já havia uma vacina para a doença. Por meio de um corte na pele do braço, inseria-se pequena quantidade de um líquido tirado de pústulas da varíola. O paciente acabava contraindo uma forma menos perigosa da doença e ficava imunizado a vida toda. Assim como Catarina a Grande, que pediu para ser vacinada com o seu herdeiro, diversas casas reais imunizaram seus príncipes. A rainha Dona Maria foi aconselhada a fazer o mesmo, mas recusou, porque, segundo seus princípios religiosos, a vacinação seria contrária aos desígnios de Deus. Com a morte do filho pela doença, enlouquecida pela perda, passou a se culpar por não tê-lo vacinado, considerando-se responsável pela tragédia. Enquanto isso, o povo, boca miúda, como aconteceria com Dom João VI e com Dom Pedro, procuraria culpados entre os médicos e os cortesãos e desenvolveria tramas de envenenamento e até de descaso deliberado, visando a morte do doente. Ao que tudo indicava, o príncipe daria prosseguimento aos planos de Pombal, assim que chegasse ao trono, no intuito de modernizar Portugal. Dom José teve como preceptor o Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas Anes de Carvalho, que lhe transmitira os princípios iluministas tão caros ao Marquês. Por influência do religioso, o príncipe do Brasil seria favorável a leis mais sóbrias e benéficas ao povo,
contrariando altamente dispendiosa, vã e pomposa manutenção do Patriarcado de Lisboa. Segundo o embaixador britânico Robert Walpole, abre aspas, suspeita-se que Sua Alteza Real foi tratado de forma inábil. A nobreza é cautelosa e prudente e, em silêncio, lamenta o melancólico acontecimento. Mas as imprudentes classes baixas não se têm refreado de refletir sobre a ignorância e a inabilidade do médico principal. Tendo isso chegado aos ouvidos de Sua Majestade, pode ter contribuído para a sua resolução de se retirar para Queluz. Em novembro, Dona Mariana informava da Espanha ter tido mais um filho, mas logo novas cartas cruzariam a fronteira e inaugurariam nova fonte de dor na já abalada rainha. O bebê nascera com varíola, e logo mãe e filho estavam mortos, seguidos pelo genro da rainha, esposo de Dona Mariana e pai do bebê. Assim, em menos de 3 meses, Dona Maria perdia para a varíola 2 dos 3 filhos ainda vivos, um neto e um genro. Com a morte de seu confessor, um novo lhe foi indicado, José Maria de Melo, bispo do Algarve. O anterior apaziguava os temores da rainha, dizendo-lhe que não se preocupasse com a participação do pai no esquema que levara à execução de membros da alta nobreza lusitana e que ele mesmo, o confessor, sofreria por ela. Por sua vez, José Maria não só lutava pela reabilitação das famílias implicadas na tentativa de assassinato de Dom José I, ação que levou ao julgamento os Távora, mas também afirmava que tanto o pai de Dona Maria quanto Pombal estariam ardendo no inferno. Aliás, o tema inferno, do qual a rainha morria de medo, era o favorito das pregações do bispo do Algarve, que a ameaçava dizendo que o local estava à sua espera. Cercada pela morte de todos os lados, consumida em culpa pelo falecimento do príncipe herdeiro no auge da menopausa e com um confessor fazendo contagem regressiva para o encontro da rainha com o capeta, não é de se estranhar que ela enlouquecesse aos 57 anos, levando o inexpressível e despreparado príncipe Dom João a assumir a regência em nome da mãe. O príncipe regente. Dom João, com a morte do irmão, passou a ser o novo príncipe do Brasil, título dado ao herdeiro da coroa. Após 4 anos assim, ele tomou as rédeas do poder a 10 de fevereiro de 1792. 8 dias antes, Dona Maria I enlouquecera definitivamente durante a execução de uma peça teatral no Palácio Real de Salvaterra, puxando seus cabelos e roupas enquanto os serviçais tentavam acalmá-la, sem, porém, tocarem em sua pessoa, a fim de não cometerem afronta contra sua majestade. 7 anos durou o ofício informal de Dom João em cuidar dos negócios do Estado português. Depois de muito relutar, ele enfim aceitou o encargo que já lhe vinha sendo solicitado pelos principais ministros de assumir como príncipe regente em nome de sua mãe. Dona Maria I foi declarada oficialmente louca ao fim desse período, durante o qual passou por terríveis tratamentos aplicados pelo Dr. Francis Willis, médico do rei da Inglaterra, Jorge III. Entre os procedimentos estavam purgativos, vomitórios, o uso de camisas de força, imersão em banhos congelantes e a aplicação, nas pernas, de pomadas que provocaram úlceras. Por fim, e uma vez que a rainha não queria mais alimentar-se, criaram um instrumento com o qual lhe enfiavam a comida garganta abaixo. Com a chegada oficial de Dom João à regência, a relação entre ele e Dona Carlota Joaquina deteriorou-se. Ressentida por querer compartilhar o governo com o marido e notar que isso não ocorreria nunca, aquela mulher sem dotes femininos, baixa e após uma queda de cavalo também manca, mas também extremamente inteligente e ávida pelo poder, acabou desenvolvendo sua própria rede de informações e intrigas. O casamento, com isso, foi desmoronando. Tudo convertia-se em motivo de desavença.
Por exemplo, se Dom João concordava com o casamento de uma dama de Dona Carlota com certo fidalgo do Paço, esta se punha contra o arranjo e ao lado da dama que desejava se casar por amor. Dom João, assim como a mãe Dona Maria, era dado a crises de depressão. Deixava-se ficar cada vez mais em Mafra. Entre 1805 e meados de 1806, teve diversos incômodos, tonturas e indisposições. Isso tudo aliado à melancolia. De Mafra, acabou partindo para Vila Viçosa, e os rumores de que estava com os mesmos sintomas da primeira fase da doença mental que atingira Dona Maria começaram. Em 1806, Dona Carlota escreveria aos pais, os reis da Espanha, para relatar-lhes que, abre aspas, o príncipe está com a cabeça quase totalmente perdida. Ao pai, foi mais longe e pediu que pressionasse Dom João a fazê-la membro do Conselho de Estado. A princesa, em parceria tanto com os marqueses de Alorna e de Ponte Lima, quanto com os condes de Sazedas e de Sabugal, procurou tomar a regência. Vazada a conspiração, que ficaria conhecida como, abre aspas, a conspiração dos fidalgos, ou, abre aspas, de Mafra, o príncipe regente, em um raro assomo de energia, retornou a Lisboa para dar fim à trama, desterrando diversos nobres e demitindo servidores da corte. Dom João e Dona Carlota passariam a viver em cortes separadas. Enquanto ela passava a maior parte do tempo na sua quinta do Ramalhão, ele ficava no Palácio Convento de Mafra, habitação rica e monumental construída por seus antepassados com a fortuna proveniente das colônias. Ali, gostava de assistir às liturgias e acompanhar peças de música sacra. Quem mais se prejudicou com a separação foi o pequeno príncipe da Beira, Dom Pedro de Alcântara, que acabou por morar no Palácio de Queluz, em companhia da avó louca. Rumo à primeira grande aventura. Dona Maria parecia enlouquecer junto com o mundo que conhecia até então. Em 1789, teve início a Revolução Francesa, que destruiria todos os resquícios do feudalismo francês e derrubaria os privilégios da aristocracia e da Igreja. A monarquia absolutista dos Bourbons na França cairia, e em 1793, para tentar sepultá-la completamente, foram julgados e decapitados diante da sanguinária turba parisiense o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Esse período da Revolução ficou conhecido como Terror. Nessa fase, vários nobres aristocratas e prelados franceses fugiram para salvar a própria vida, sendo recebidos em diversas cortes, entre as quais a portuguesa. Muitos seguiriam futuramente para o distante Brasil. Com a quebra das estruturas do antigo regime e, consequentemente, também das velhas alianças familiares, a Espanha e a França acabaram por se alinhar diplomaticamente em 1795 contra a Inglaterra. Isso deixou Portugal em uma posição delicada, ainda mais porque enviara tropas para ajudar os espanhóis e os britânicos contra a França revolucionária na campanha do Rocilhão, na região dos Pirineus. A Espanha, sem comunicar a seus aliados, assinou o Tratado da Basileia e, juntando-se ao antigo inimigo, pôs fim ao conflito. Portugal viu-se traído pelos espanhóis e pressionado por ambos os países a se aliar a eles contra os ingleses. A Inglaterra era seu principal parceiro econômico e, consequentemente, também militar. Dom João tergiversou. Tentando manter a neutralidade do frágil Portugal, que por anos estivera sofrendo com o descaso de Dona Maria e depois do príncipe regente, incapazes de modernizar, treinar e melhor equipar seu exército. Enquanto o príncipe tentava ganhar tempo em negociações que lhe garantissem a paz, o impaciente e poderoso ministro espanhol Manuel de Godoy, amante da rainha Maria Luísa, mãe de Dona Carlota, pressionou a França para uma ação conjunta contra o vizinho. Os portugueses podiam não dispor de um exército significativo, mas tinham diplomatas e espiões,
se é que houvesse diferença entre ambos na época, nas principais cortes europeias. Assim foram descobertos os planos da Espanha. Dom João solicitou ajuda à Inglaterra, que desembarcou uma força expedicionária de 6.000 homens. Tal força seria desmobilizada futuramente, já que, além da guerra diplomática, nenhuma invasão ocorreu. Em meio a todas essas tensões, Dona Carlota pegou a pena em 20 de julho de 1798 para pressionar o pai, o rei Carlos IV da Espanha. Abre aspas. Sendo assim, sinto vivamente as ameaças de Vossa Majestade contra seus próprios descendentes, e não posso concordar com que não haja meios de compor tudo de maneira que o mundo não seja testemunha de um proceder da parte de Vossa Majestade contrário à natureza. Ah, querido papai, e que glória dará à memória de Vossa Majestade ser um pai tão sanguinolento com a destruição da sua casa, dos bens e da vida de seus filhos? E isso para Siqueira, para agradar a um governo coberto do sangue da nossa família? O governo francês, em seu plano de revolução universal, e já se me afigura, juntamente com nossa destruição, a de Vossa Majestade, uma vez que consintas que entrem armados em seus estados aqueles malditos instigadores e pregadores da rebelião. Com o golpe de 18 de Brumário, em 9 de novembro de 1799, e a ascensão de Napoleão, uma política externa ainda mais agressiva surgiu por parte da França. Em 29 de janeiro de 1801, ela e a Espanha assinaram um acordo estipulando a invasão de Portugal, caso este não concordasse em romper diplomaticamente com a Inglaterra e fechar os portos portugueses aos navios britânicos, permitindo no lugar do comércio com os espanhóis e os franceses. Ceder parte de seu território para compensar a perda, pela França e Espanha, das ilhas de Minorca e Malta, tomada pelos ingleses. Indenizar a Espanha e a França por prejuízos causados pela sua posição favorável à Inglaterra. Rever todas as fronteiras. Sem acordo, tanto o embaixador francês quanto o espanhol deixaram Lisboa. Ignorando que o pai assinara a declaração de guerra a Portugal no final de fevereiro, Dona Carlota escreveu-lhe em 22 de março de 1801. Abre aspas. Senhor, papai do meu coração, da minha vida e da minha alma, como soube que o príncipe escrevia a Vossa Majestade, quis aproveitar-me da ocasião para pôr-me aos pés de Vossa Majestade e assegurar-lhe quanto me afligiu com essas dissensões que há entre estas duas cortes. Deus queira apaziguá-las segundo os desejos do príncipe e meus. Agora peço a Vossa Majestade que me dê sua bênção e aos pequenos, e que, lembrando-se de que tem aqui esta filha e 5 netos à vésperas de 6, há de ajudar para que nos em sossego, como todos desejamos. Um mês após a Carta da Infância, teve início o que ficou conhecido como a Guerra das Laranjas, um confronto que durou menos de um mês e no qual tanto a Espanha quanto Portugal ganharam e perderam. Enquanto a região portuguesa de Olivença, na fronteira com a Espanha, foi tomada pelos espanhóis, Portugal conquistou terras espanholas no Brasil. O Rio Grande do Sul aumentou seu território em 1/3. No Mato Grosso do Sul, a tomada e consequente destruição do Forte São Jorge, à margem meridional do rio Apa, permitiu que a fronteira brasileira se consolidasse definitivamente ali. A mãe de Dona Carlota, Rainha Maria Luísa, teria recebido de seu amante, o ministro Manuel Godoy, um ramo de laranjeira supostamente colhido nos campos de Elvas, informando-lhe assim de que tomara Olivença. Daí o nome pelo qual a rápida guerra ficou conhecida. Em 1801, além da perda de parte do território português, o suplemento da Gazeta de Lisboa, número 24, de 19 de julho, anunciava, abre aspas, havendo enfermado de bexigas a 30 de maio o sereníssimo senhor Dom Antônio, príncipe da Beira,
dentro de poucos dias ofereceu maus sintomas terríveis. Como, pois, apesar de todos os socorros da arte, se tornassem mais temerosos os sintomas, determinou logo o príncipe regente Nosso Senhor, por efeito da sua grande piedade religiosa, unida ao seu singular desvelo paternal, que se implorasse o auxílio do céu, e em consequência se fizessem preces públicas em todas as igrejas desta capital. Não foi, porém, do agrado da providência ouvir essas rogativas. Passou Sua Alteza Real a melhor vida a 11 do corrente, pelas 8:30 da noite, em idade de 6 anos, 2 meses e 20 dias. Esta grande perda deixou a seus augustos pais penetrados da maior mágoa, não só pelo carinho e ternura com que amavam o defunto príncipe, senão também por conhecerem de mais perto as raras qualidades que possuía um grão muito superior às peculiares de tais anos. Porém, em meio de tão viva dor, deram novas provas da sua constante piedade, sofrendo com uma verdadeira resignação cristã o expressado golpe, que igualmente afetou as demais pessoas reais e a toda a corte. Assim, com a perda do irmão mais velho por varíola, Dom Pedro, então com 3 anos incompletos, recebeu o título de Príncipe da Beira, que era dado ao filho mais velho do herdeiro da coroa. A este era reservado o título de Príncipe do Brasil, tal como a Inglaterra o herdeiro tem o título de Príncipe de Gales. Enquanto a sucessão ao trono português era remodelada pela morte de mais um Bragança, a Europa tinha suas fronteiras redesenhadas por Napoleão. A França crescia territorial e espiritualmente. Os ideais propagados pela Revolução Francesa, o exército napoleônico e o gênio militar do Corso apavoravam as monarquias europeias ainda de pé. Portugal, visando manter a neutralidade, pagava, e bastante caro por isso. Em maio de 1803, Dom João concordou em fazer um acordo com a França, em que lhe daria 1 milhão de libras, dividido em prestações de 40.000 por mês. O conselheiro Rodrigo de Souza Coutinho protestou. Segundo ele, o dinheiro seria mais bem empregado na defesa de Portugal do que em, abre aspas, sujeitar-se a um sistema de escravidão perpétuo e que constituirá Vossa Alteza Real a feudatário do governo francês. Fecha aspas. A educação do príncipe. Em 1804, Dom João lançou seu olhar ao filho, que até então vinha sofrendo com diversas doenças infantis, como sarampo e lombrigas. O príncipezinho continuava morando com a avó louca em Queluz, cercado de amas de leite que se revezavam em disponibilizar ao príncipe 6 seios que o sustentavam. Contava também o pequeno Pedro com uma aia, a Marquesa de São Miguel, Dona Mariana Xavier Botelho, e um aio, Dom Vasco Manuel de Figueiredo da Câmara Cabral. Estava na hora de começar a educar o príncipe da Beira. Um de seus primeiros tutores foi o vice-reitor da Universidade de Coimbra, José Monteiro da Rocha, matemático e astrônomo, que se tornou conhecido como o grande reformulador dos ensinos matemáticos da instituição. Ele partira de Portugal para o Brasil ainda menino e foi criado por jesuítas em Salvador, na Bahia. Após a expulsão dos religiosos por Pombal, Monteiro da Rocha deixou a ordem e retornou à pátria aos 32 anos, no intuito de concluir os estudos. Quando de sua nomeação como tutor do príncipe, em 23 de maio de 1804, contava com 68 anos. O jovem pupilo tinha 5. Monteiro da Rocha foi indicado ao cargo de tutor de Dom Pedro por Domingos Agostinho Vandelli. Médico e conselheiro do príncipe Dom João, o italiano Vandelli fazia parte da Comissão Científica Europeia importada por Pombal para reformar a educação portuguesa. Professor do Colégio dos Nobres e da Universidade de Coimbra, ministrou aulas de Química e de História Natural. Seu principal discípulo foi o brasileiro José Bonifácio de Andrade Silva, cuja filha, Carlota Emília,
viria a se casar com o filho de Vandelli, Alexandre Antônio, que no Brasil seria professor de botânica e ciências naturais de Dom Pedro II. Vandelli, em carta ao príncipe regente, apresentou o seguinte parecer quanto à escolha de um tutor para Dom Pedro. Abre aspas. É tempo para nomear-se mestre para o príncipe da Beira. A idade de Sua Alteza Real é a mais própria para um mestre para ir o educando. Disponho-o a pouco e pouco à proporção dos anos, e do temperamento a formar-se um grande e virtuoso príncipe. Por este emprego é necessária a pessoa que, além dos conhecimentos científicos, seja dotada de honra, prudência, desinteresse, religião das histórias e principalmente do conhecimento dos homens. Eu não conheço outro igual ao Dr. Monteiro da Rocha, do mesmo parecer, foi sempre o príncipe. Quanto à idade avançada, não se tratava de empecilho. O italiano diz: vivendo o mestre 12 ou 15 anos, tem tempo suficiente para educar e ensinar o discípulo, que chegando a governar não precisa mais que hábeis ministros. Ou seja, um professor já idoso morreria provavelmente antes que seu aluno subisse ao trono, evitando se transformar em alguém influente junto ao novo rei. José Monteiro, ao falecer em 1819, deixou toda a sua biblioteca para Dom Pedro. Além dele, também foi professor do príncipe Frei Antônio de Nossa Senhora da Salete, que lhe dava aulas de latim e literatura. Das publicações pedagógicas então editadas em Portugal, como os Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre, de 1734, escrito por Martinho de Mendonça Pina e de Proença, e Breve Desenho da Educação de um Menino Nobre, de 1781, de Frei José Caetano Brandão, entre outros, podemos inferir que a educação clássica de um nobre, ler, escrever, aprender línguas, etc., era mesclada à educação moral e religiosa. Uma curiosidade é que as atividades físicas que Dom Pedro cultivaria, como a natação, a escalada e os exercícios físicos em geral, e que mais tarde tentaria impor aos filhos, principalmente à futura rainha de Portugal, Dona Maria II, podem ter resultado do método empregado pelo tutor. Martinho de Mendonça, em sua obra Apontamentos, dividiu o método de ensino em 3 tópicos, sendo o primeiro a educação física da criança, em que pregava, abre aspas, ainda que o principal fim da boa educação deva ser adornar de virtudes a alma, também deve atender a quanto pode adquirir para o corpo disposição perfeita, robusta e capaz, não só do estudo, mas de todos os laboriosos exercícios da vida ativa e militar, e não somente a saúde e vigor do corpo, é meio para os adiantamentos do estudo das ciências. E assim devem os pais, desde que nascem seus filhos, aplicar todo o cuidado para lhe aumentem o vigor e conservar a saúde. Por outro lado, Martinho de Mendonça acreditava que a instrução seria a parte menos importante da educação. A formação de um moço nobre deveria ter como fim viver prudente e virtuosamente, saber governar a casa e a família, além de servir a pátria. Além do ensino clássico, seu primeiro preceptor poderia ter-lhe narrado sua vida na distante colônia, imprimindo na alma do jovem aluno a sede de aventuras que lhe marcaria a existência. O certo é que, diferentemente do pai, Dom Pedro I não acabou embalsamado, termo com que o diplomata britânico Beckford ironicamente se referia à vida dos príncipes portugueses na corte antes do advento napoleônico. Abre aspas. A mais rigorosa etiqueta prende os infantes de Portugal dentro dos seus palácios, e por isso poucas vezes consta que eles se confundam, ainda mesmo incógnitos, com a multidão. Deste modo, os seus lisonjeiros sorrisos ou confidenciais bocejos não são prodigalizados ao vulgo dos observadores. Essa forma de embalsamar príncipes vivos não é, no fim de tudo, má política.
conserva-os sagrados, concentra-lhes a sua real essência, tão fácil de se evaporar pela exposição. A Tempestade. Essa modorra na corte portuguesa, cuja vida tinha como ponto mais alto assistir a fogos de artifícios, merendar em quintas vizinhas a Queluz e seguir todas as procissões e missas possíveis, estava próxima de ser abalada. Enquanto as nuvens no horizonte pareciam cada vez mais negras, a corte se reuniu no Palácio de Queluz, em abril de 1805, para a entrega das credenciais do novo embaixador francês em Portugal. Jean Adoche Junot também era conhecido como Junot la Tempête, dado o vigor de seu temperamento, a obsessão pelos objetivos impostos e a ânsia de avançar sempre. Conforme relatou o escritor português Raul Brandão, abre aspas, Junot apresenta-se em Queluz com o brilhante uniforme de coronel-general dos Hussardos, branco e azul, esbelto, louro, com 5 cicatrizes no rosto, uma das quais ainda perfeitamente visível. A esposa de Junot, Laura, deixou registrada em suas memórias a impressão do marido ao se apresentar a Dom João. Abre aspas. Junot saiu bem em seu papel diplomático e foi recebido com especial distinção, inspirado, creio eu, pelo medo que poderia causar um ministro de paz como Junot, que estava disposto para dizer-lhes como Romain, eu carrego a paz ou a guerra nas dobras do meu casaco. Quanto à impressão causada nele pelo príncipe regente e os demais membros da família real portuguesa, Junot teria confidenciado à esposa. Abre aspas. Meu Deus, como ele é feio, ele me disse. Meu Deus, como a princesa é feia. Meu Deus, todos eles são feios. Há apenas um rosto bonito lá, o do príncipe herdeiro, o príncipe da Beira, o infante Dom Pedro. Ele é encantador. Parece uma pomba em meio a corujas. Mas eu não posso adivinhar, acrescentou Junot, por que o príncipe do Brasil me olhava com tanta atenção. Ele não tirou os olhos de mim um instante. Logo soubemos o que tinha causado essa curiosidade singular. 2 dias depois da apresentação, o primeiro criado de câmara do príncipe regente se apresentou e perguntou se o embaixador da França estava disposto a emprestar seu uniforme dos Hussardos para o alfaiate de Sua Alteza Real fazer um uniforme adulto e outro infantil para Dom Pedro. Junot não chegou a ver os príncipes vestidos com as réplicas dos uniformes dos Hussardos, mas a esposa sim. Laura recordaria que, enquanto Dom Pedro, uma criança encantadora, ficara bem em seu pequeno uniforme, a imagem de Dom João era cômica. É uma dessas lembranças que guardamos para aqueles dias sombrios, quando é preciso sorrir da vida. Fecha aspas. Após a derrota naval franco-espanhola para os ingleses em 1805, próximo ao Cabo Trafalgar, na costa da Espanha, Napoleão decidiu que, se era impossível invadir a Inglaterra, ele a asfixiaria financeiramente. Ciente da revolução industrial que os ingleses vivenciavam e sabendo que, sem matéria-prima, eles não conseguiriam preservar a saúde econômica do império, Napoleão acabou por instituir em 1806 o bloqueio continental. Nenhum produto da Inglaterra, nem mesmo seus cidadãos, poderiam entrar nos territórios governados pela França. Posteriormente, o bloqueio passou também a considerar, abre aspas, sem bandeira, qualquer navio estrangeiro proveniente de Porto Inglês, que estaria então suscetível a ter sua carga confiscada pela França. Enquanto Portugal era ameaçado externamente, internamente Dom João lidava tanto com uma depressão profunda quanto com as tramas de Dona Carlota e diversos nobres, que na tentativa de salvar a si próprios e a Portugal, voltaram-se contra ele por intermédio da Espanha. Na tentativa de impor sua presença no governo, Dona Carlota pressionava o pai, o rei espanhol, para apoiá-la. Em 13 de agosto de 1806, escreveu-lhe:
Abre aspas. Vou aos pés de Vossa Majestade, na maior consternação, para dizer a Vossa Majestade que o príncipe está cada dia pior da cabeça, e que, em consequência, está tudo perdido, porque aquelas figuras estão cada dia mais absolutas, e que é chegada a ocasião de Vossa Majestade acudir-me a mim e a seus netos, como Vossa Majestade verá pela carta anexa do Marquês de Ponte Lima, porque a pressa e o segredo não dão possibilidade de mandar um papel assinado por toda ou quase toda a corte que eles me ofereceram para que o mandassem a Vossa Majestade. Isso se remedia mandando Vossa Majestade uma intimação de que quer que eu entre no despacho, e que não lhe aceita réplica, porque se a der a resposta será com armas na mão, para vingar as afrontas que Vossa Majestade sabe que ele me está continuamente fazendo, e para amparar os seus netos, já que não tem um pai capaz de cuidar deles. Vossa Majestade perdoe a intimidade que me dou, mas é este o modo de evitar que corra muito sangue neste reino, porque a corte quer já sacar a espada em meu favor, e também o povo, porque se vê por fatos imensos que está com a cabeça perdida. Assim, peço a Vossa Majestade, faça o dito verdadeiro. Há de fazê-lo logo, e eu farei então com que ele mesmo emende muitas coisas, porque lhe meto medo ameaçando-o com o que hei de dizer a Vossa Majestade para que me ajude, já que ele não me quer fazer o que é de razão e bem do reino. Fecha aspas. A tentativa desesperada acabou se revelando infrutífera. Sua família na Espanha calou-se a respeito do assunto. Além disso, quando a trama foi descoberta, a tensão em seu casamento tornou-se tamanha que Carlota só voltaria a se encontrar com o príncipe em ocasiões formais na corte. Em agosto de 1807, a pressão da França e da Espanha sobre Portugal se intensificou. A França exigia que Portugal ingressasse no bloqueio continental, abandonando por completo sua neutralidade e fechando seus portos ao comércio com a Inglaterra. Além disso, exigia que fosse expulso o embaixador da Inglaterra, declarada guerra aos ingleses, presos todos os súditos britânicos em seu território e confiscadas as suas propriedades. Como se tudo isso não bastasse, Portugal teria que entregar a frota de navios à França e à Espanha, além de fornecer fundos a ambos os países em sua guerra contra os ingleses. Não fossem obedecidas as exigências até 1º de setembro, ambas as potências declarariam guerra ao país. Desde 1801, Dom João vinha buscando um meio-termo para Portugal no intrincado jogo político europeu. De um lado, caso o príncipe se aliasse aos espanhóis e franceses, a poderosa armada inglesa que dominava o Atlântico daria fim ao domínio português em sua rica colônia americana. Do outro, a crescente pressão da Espanha e da França sobre o território português punha em dúvida a continuidade de uma metrópole capaz de se refestelar na bonança econômica e mercantil vinda principalmente do Brasil. Brasil como sede do poder, uma ideia antiga. Diversos outros soberanos intelectuais e políticos já haviam pensado seriamente em transferir o centro do poder de Portugal para o Brasil. Em 1580, durante a luta para manter Portugal independente da Espanha, a ideia foi cogitada. Dom João IV, Pombal, o Padre Vieira, entre outros, já haviam considerado o mesmo. Em 1801, Dom Pedro, Marquês de Alorna, escreveu a Dom João durante a Guerra das Laranjeiras. Abre aspas. Vossa Alteza Real tem um grande império no Brasil, e o mesmo inimigo que ataca agora com vantagem, tal vantagem talvez que trema e mude de projeto, se Vossa Alteza Real o ameaçar de que dispõe a ir ser imperador daquele vasto império, aonde pode facilmente conquistar as colônias espanholas e aterrar em pouco tempo a de todas as potências da Europa. Portanto, é preciso que Vossa Alteza Real mande armar com toda a pressa todos os seus navios de guerra,
e todos os transportes que se acharem na Praça de Lisboa. Fecha aspas. Em 1803, Dom Rodrigo de Souza Coutinho disse em carta ao príncipe regente, abre aspas, Portugal não é mais essencial parte da monarquia. Ainda resta ao seu soberano e aos seus povos o irem criar um poderoso império no Brasil, donde se volte a conquistar o que se possa ter perdido na Europa, e donde se continua uma guerra eterna contra o feroz inimigo que recusa reconhecer a neutralidade de uma potência que mostra desejar conservá-la. Quaisquer que sejam os perigos que acompanham tão nobre e resoluta determinação, os mesmos são sempre muito inferiores aos que certamente hão de seguir-se da entrada dos franceses nos portos do reino e que hão de trazer a abdicação de Vossa Alteza Real, a sua real coroa, a abolição da monarquia ou uma opressão fatal. Fecha aspas. Dessa vez, Portugal tomaria medidas mais efetivas do que a mera política de procrastinação adotada até ali pelo governo de Dom João. Em reunião do Conselho de Estado, em 19 de agosto de 1807, diante do ultimato da França e da Espanha, ficou decidido que o país não aceitaria a reivindicação por completo. Fecharia os portos à Inglaterra, com prévia concordância dos britânicos, mas não declararia guerra a eles, não expulsaria seu embaixador, nem tomaria qualquer atitude contra os súditos ingleses. Outra medida importante foi a solicitação do regresso a Lisboa da frota portuguesa que patrulhava o Mediterrâneo em busca de piratas. Enquanto o prazo do ultimato de Napoleão se esgotava e os embaixadores francês e espanhol pressionavam o governo de Lisboa por uma resposta imediata, o Conselho reuniu-se novamente em 26 de agosto para decidir que o príncipe da Beira, Dom Pedro de Alcântara, então com 8 anos, seria enviado ao Brasil em companhia da infanta Dona Maria Benedita, viúva de Dom José, cunhada e tia do príncipe regente, bem como 2 vezes tia-avó de primeiro grau, do menino. O esquema de casamento de algumas casas reais criavam anomalias assim. Dom Pedro deveria embarcar no navio Afonso de Albuquerque, que vinha sendo preparado para ele. O Visconde de Anadia, secretário de Estado para os negócios da Marinha, ia diariamente à embarcação para assegurar-se de que as ordens estavam sendo executadas, e Dom João chegou a fazer uma visita à nau para se certificar pessoalmente das acomodações. Foram nomeados camareira Mor e aio principal do jovem Dom Pedro, os condes de Belmonte, e o local onde o príncipe deveria se instalar acabou por ser modificado. Em vez da cidade de São Paulo, seguiria para o Rio de Janeiro. Dom João teria tentado, segundo diversos historiadores, informar a rainha Dona Maria da situação. De acordo com o cronista Melo Moraes, a monarca, num momento de lucidez, haveria respondido ao filho, abre aspas, e tuas tias, que ficam aqui fazendo? Ou vamos todos ou não vá ninguém. Fecha aspas. Vamos todos. O suposto projeto de viagem serviu como pretexto para a preparação de uma frota que deixaria Portugal em direção à América. Enquanto os embaixadores franco-espanhóis continuavam pressionando, o governo de Dom João tergiversava, conseguindo uma dilatação do ultimato até outubro. Em 30 de setembro, Dona Carlota já sabia dos planos de ir para o Brasil. Segundo ela, Dom João manifestara o desejo de que 3 de seus filhos fossem para a colônia, a fim de dar garantia aos ingleses. Também haveria dito que, se preciso fosse, iriam todos, para terror da princesa, que solicitava encarecidamente aos pais que obrigassem o príncipe a deixá-la ir com as filhas e sua corte para a Espanha. Em 9 de outubro, implorou novamente a mãe, abre aspas, as crianças vão para a América para a satisfação dos ingleses,
e o príncipe também mandou por tudo pronto para si, mas às escondidas de mim, minha mãe. Perdoe, vossas majestades, tanta impertinência, porém, a necessidade do pronto socorro de vossas majestades, nesta ocasião, me faz ser importuna. Porém, vossas majestades são tão bons que há de se compadecerem de mim e de 4 netas e livrá-las das garras dos leões. Fecha aspas. Ordens foram expedidas ao Brasil para que se suspendessem a partida de navios carregados para a Europa. Com a falta de uma posição clara por parte de Portugal, os embaixadores franco-espanhóis acabaram por solicitar seus passaportes e partiram para seus respectivos países. Ainda tentando ganhar tempo, o governo português expulsou o embaixador britânico e ofereceu prazo de transporte aos súditos ingleses para que abandonassem Portugal. Desesperado, Dom João ainda tentou negociar o casamento do príncipe Dom Pedro com uma sobrinha de Napoleão. Já era tarde, porém. As medidas, além de não apaziguarem o imperador francês e os espanhóis, deixaram os britânicos em alerta. Uma frota partiu da Inglaterra em direção a Lisboa, com instruções claras. Caso Portugal caísse, os navios portugueses no Tejo deveriam ser apreendidos ou destruídos para não serem tomados pelos franceses. Além disso, ordens foram dadas, e posteriormente revogadas, para que as possessões portuguesas na Ásia, como Goa e Macau, fossem tomadas pelas forças inglesas na região. Em meados de outubro, teve início a marcha do exército francês sob a liderança de Junot, que atravessou a Espanha para chegar à fronteira portuguesa. Nesse interim, a França e a Espanha assinaram, em 27 de outubro, o Tratado de Fontainebleau, que dividia Portugal entre os dois países. Além disso, ameaças constantes à família Bragança vinham de Napoleão. Em 15 de outubro, este declarava, abre aspas, se Portugal não fizer o que eu quero, a casa de Bragança não reinará mais dentro de 2 meses. Fecha aspas. O jornal francês Le Moniteur, de 11 de novembro, afirmou que a Inglaterra via com indiferença o que se passava com os portugueses, insinuando que, quando Portugal fosse tomado, os ingleses se apossariam do Brasil. E continuou, abre aspas, a queda da Casa de Bragança constituirá mais uma prova de que é inevitável a derrota de todos quantos se unirem aos ingleses. Na noite de 24 de novembro, o príncipe regente convocou o último Conselho de Estado. As tropas francesas já se encontravam em território português, e o governo acabara de receber o ultimato de Sir Sidney Smith, comandante da frota inglesa, que iniciara o bloqueio ao porto de Lisboa 2 dias antes. Sir Sidney alertou que, caso as disposições portuguesas não fossem amigáveis, apertaria ainda mais o cerco, chegando ao ponto estendê-lo a outros portos da nação, apreenderia os vasos de guerra de Portugal e sequestraria os navios mercantes que partiam para o Brasil. Naquela noite, decidiu-se pelo embarque de Dom João VI e de toda a família para a colônia americana e pela reabertura de todos os portos aos navios ingleses, tanto de guerra quanto mercantes. No dia 25, à meia-noite, o Visconde do Rio Seco foi intimado a comparecer perante o príncipe regente no Real Palácio da Ajuda, em Lisboa. Lá, segundo o relato do próprio, Dom João deu-lhe ordens relativas aos arranjos necessários para que toda a família real embarcasse para o Brasil no dia 27. Dotado de uma urgência e um desembaraço raramente vistos até então, o príncipe passou a emitir ordens a outros funcionários e secretários de Estado, solicitando-lhes que não só seus bens fossem embarcados, como também o tesouro e os pertences da Igreja Patriarcal de Lisboa. Ordenou-lhes ainda que repartissem pelas embarcações ancoradas os membros da corte que acompanhariam a família real ao Brasil. Rio Seco ainda foi testemunha, no dia 27, do mau humor do povo de Lisboa.
que assistia taciturno ao embarque da corte enquanto seu futuro incerto. No entanto, também incerta era a travessia de uma corte para o outro lado do Oceano Atlântico, rumo a um país completamente diferente daquele com que estavam acostumados, tanto no que diz respeito ao clima, quanto aos hábitos, costume e educação. Ao contrário das colônias espanholas na América, aquela para a qual rumavam não tinham nem sistema de ensino nem indústrias. Tratava-se de uma tela praticamente em branco, onde um novo estado administrativo teria que ser implantado para governar as demais colônias e estabelecer comércio com as nações, principalmente a Inglaterra, uma vez que os portos brasileiros de então eram abertos unicamente em direção à metrópole, Portugal. Os primeiros membros da família real a chegarem ao porto foram Dom João e seu sobrinho, o infante espanhol Dom Pedro Carlos, filho de sua falecida irmã Dona Mariana. Em vez de retornar à Espanha, Dom Pedro Carlos optara por acompanhar os Bragança rumo ao Brasil. O príncipe ia em uma carruagem sem nenhuma pompa, tendo o cocheiro vestido com simplicidade, sem a luxuosa libré da corte. Afinal, a multidão já apedrejara alguns carros e seus ocupantes em fuga. Não convinha, portanto, grandes solenidades para a ocasião. Posteriormente, Dona Carlota chegou com os filhos Dom Pedro e Dom Miguel, as 5 filhas mais velhas e a caçula Dona Ana de Jesus Maria, futura Marquesa de Lolé, então com 11 meses. De Queluz vinha a rainha de 73 anos, Dona Maria, que teria exclamado ao cocheiro que partia toda a brida para logo chegar ao porto. Abre aspas. Não conduzam tão depressa, vão julgar que estamos a fugir. Fecha aspas. Uma testemunha ocular, Eusébio Gomes, anotou em seu diário a respeito da partida da corte para o Brasil. Abre aspas. Embarcou a família real no cais de Belém, entre lágrimas e suspiros gerais. Que grande confusão houve no cais de Belém, todos querendo embarcar. O cais amontoado de caixas, caixotes, baús, malas e 30.000 coisas, que muitas ficaram no cais tendo seus donos embarcados. Outras foram para bordo e seus donos não puderam ir. Que desordem e confusão. Fecha aspas. Dona Maria enfrentou na ocasião sua própria Guerra das Laranjeiras, ou melhor, do Laranja. A rainha, sem querer embarcar por forma alguma, o príncipe aflito por esse motivo. Foi o Laranja que fez com que a rainha embarcasse. O capitão, segundo o relato de Eusébio Gomes, teria abandonado completamente a etiqueta palaciana e retirado ele mesmo a rainha do veículo, transportando-a como uma mercadoria qualquer até pô no barco. Também embarcaram naquele dia as irmãs de Dona Maria Benedita e Dona Mariana. Na nau Príncipe Real foram embarcados com mais de 1.000 pessoas Dona Maria, Dom João, Dom Pedro e Dom Miguel. Este último, segundo o próprio príncipe regente teria afirmado, não seria seu filho. Em 1802, o London Observer, assim como outros jornais ingleses, chegou a relatar que Dom João afirmara a vários membros do corpo diplomático que não se considerava pai do então recém-nascido Dom Miguel, porque havia 2 anos não tinha relações sexuais com Dona Carlota. Legítimo ou não, caso acontecesse algo com o navio, todos os herdeiros imediatos da Casa de Bragança pereceriam. Enquanto os membros da família real estavam razoavelmente albergados, o mesmo não se podia dizer de uma série de membros da corte. Muitos contavam apenas com a própria roupa do corpo e tiveram que disputar espaço no tombadilho. Além disso, os mantimentos e a água para toda essa gente eram escassos. Foi esse o caos encontrado por Sir Sidney Smith, comandante da esquadra que até então bloqueava Lisboa, ao subir a bordo do Príncipe Real para conversar com Dom João e acertar a escolta que a Inglaterra oferecia ao príncipe em sua viagem ao Brasil. O que devia achar o pequeno príncipe da Beira, Dom Pedro de Alcântara, dessa aventura toda? Até então,
Ele vivera entre algumas propriedades da família, visitando o pai em Mafra, às vezes a mãe na Quinta do Ramalhão, indo para Caxias e Lisboa, e morando basicamente em Queluz. Agora, porém, atravessaria aquele grande oceano para chegar à América. Eugene Garay de Monglave nos legou uma cena viva do menino a bordo do navio. Durante a viagem, o príncipe não demonstrou nem medo, nem qualquer tipo de preocupação. Passava os dias misturado aos oficiais e guardas marinhas, participando das manobras de bordo e dos cálculos de longitude. Quando não estava imerso nas experiências náuticas, podia ser encontrado sentado ao pé do mastro principal, lendo a Eneida, de Virgílio, no original latino, o que acabou por se transformar em uma paixão. Não se passava um dia sem que fosse visto com o livro em mãos. Podemos inferir que aquele volume não chegara ao acaso às mãos de Dom Pedro. Tratava-se de leitura escolhida por algum de seus professores a bordo, provavelmente pelo ex-bibliotecário real de Mafra, Frei Antônio de Arrabida, responsável por ministrar ao príncipe durante a viagem tanto sua educação acadêmica quanto espiritual, uma vez que o Dr. José Monteiro da Rocha havia permanecido em Portugal. Aquele franciscano alto e esguio de 36 anos, que apreciava tanto a vida mundana quanto a intelectual, era profundo estudioso de botânica e de teoria política. A convivência a bordo entre o príncipe e o frei se consolidaria numa relação duradoura. Frei Arrábida, além de confessor do príncipe real, seria também seu mentor político. Cercado pelo oceano e em meio a tempestades que acabaram por distanciar os navios que seguiam para o Brasil, viveu Dom Pedro a primeira parte de uma grande aventura. Afinal, que outro rei europeu havia até então posto os pés na América? Ele, o pai e a avó seriam os primeiros príncipes de uma casa real governante a desembarcarem no Novo Mundo, 316 anos após o descobrimento. E enquanto aguardava o contato com o seu domínio do outro lado do Atlântico, com os nativos, os animais e a floresta virgem, Dom Pedro mantinha-se entretido com a Eneida, sonhando com o cavalo de Troia e principalmente com o lendário herói Enéas. Enéas era um troiano que fugira da derrocada de sua cidade, carregando nas costas seu velho pai e pelas mãos seu jovem filho, destinado a fundar uma nova Troia. Passou por diversas aventuras e vagou errante pelo mar Mediterrâneo após o que chegou à Itália para erguer os muros de Roma. Assim como Enéas, que podia muito bem ser comparado a Dom João, que carregou tanto o passado quanto o futuro de Portugal, ao abandonar Lisboa antes de sua queda, Dom Pedro participaria no futuro da fundação de uma nova nação. Fim da parte 1. Nossa, amigos! Gente, demorei, hein? Foi longa essa leitura. Quase 2 horas. Mentira, né? 1h30 mais ou menos. Pessoal, gostaram da primeira parte da vida de Dom Pedro? Saindo de Portugal e agora não, né? Agora saindo de Portugal e vai chegar no Brasil. A parte 2 do livro vai contar essa aventura dele chegando, a corte portuguesa chegando ao Brasil. Muito obrigada por vocês estarem aqui, prestigiando essa leitura e conhecendo um pouco mais da história do nosso imperador, do nosso primeiro imperador. Um ótimo final de semana a todos vocês. Desejo que seja muito proveitoso. E a gente se encontra de novo na semana que vem. Quarta-feira com Ramsés, a Batalha de Kadesh. Quinta-feira com as Brumas de Avalon. Sexta-feira com Dom Pedro, a história não contada. Um grande beijo. Tchau!